Pessoal, em primeiro lugar, para todo mundo que está na Assembleia, todos que estão na Assembleia, assim não, é que é um procedimento, é que se de repente no futuro formos para a Justiça, você tem que ter todos os dados das pessoas, então assinar para o RG, e a Valéria é assinar para o RG e telefone, para que se for ter que judicializar não tem problema. Dá para ouvir bem, não dá? Faz com o microfone, Marcelo. Marcelo, faz com o microfone para a gente poder gravar, fica mais fácil. Bom, pessoal, ontem nós fizemos a terceira reunião entre Fórum das 6 e Proesp. Para começar, essa reunião foi tirada da força, porque os caras não queriam nem fazer essa reunião, aí nós conseguimos pressionar com que ele marcasse, não tinha viagem, cada um tinha um problema, e ele conseguiu marcar essa segunda reunião de negociação, porque a primeira foi só para praticamente apresentar o presidente do Proesp e o novo reitor, que fazia parte do Proesp. Bom, em primeiro lugar foi reafirmado o zero ontem lá, e todas as justificativas que eles deram na outra reunião, reafirmaram a justificativa também, e aí nós discutimos várias questões que não poderíamos ficar no zero, colocamos as mesmas questões, diferentemente do que foi colocado na outra reunião. E os problemas que tem cada trabalhador por perder 10, não é 10% também, não é 10% a menos no trabalhador. Se o trabalhador ficar assim no final do ano, ele perdeu o seu 13º através desse 10% mensal. Mas aí eles vêm com a mesma choradeira. Infelizmente, o reitor da Unicamp não estava, ele disse que estava numa reunião com o Alckmin aqui em Campinas, então ele não foi para essa reunião, que ele está tentando ter uma reunião com o Alckmin para tratar dos problemas da universidade, segundo o que disse a vice-reitora. A Unesp reafirmou a mesma posição que eles soltaram no documento, que eles vão pagar os 3% quando puder, e não tem data, e reafirmou que seu primeiro objetivo é conseguir consolidar a sua 13ª folha. Ele tem reafirmado em todas as reuniões que nós temos, inclusive com a reunião que ele teve na sua universidade, na Unesp, eles reafirmaram que o problema deles é conseguirem a 13ª folha. A Unicamp foi a choradeira de sempre, a USP vai o vice-reitor lá, que nunca sabia nada, é isso, e na semana passada eles aprovaram no seu conselho universitário o 0%. Isso aqui então não tinha perspectiva nenhuma de negociação, porque já tinha amarrado no conselho universitário. Além de aprovar o PIJR, aprovaram também o 0% no conselho universitário, o que o Zago tem feito sistematicamente nos últimos dias. Bom, aí nós fizemos a discussão da insuficiência financeira, que é uma das questões que nós estamos colocando no centro do debate, porque é 500 milhões menos para a Unicamp, 600 e pouco para a Unesp e 1 bilhão para a USP. E eles falam que não podem fazer o debate porque eles têm medo que futuramente os aposentados que entrou após 2003 fiquem fora da folha, percam a paridade, mas o que nós colocamos, tanto nessa reunião como na outra, é o seguinte: a paridade quem garante é a Constituição, não é acordo aqui no Estado de São Paulo. Mas aí ficamos, como nós temos um documento em conjunto entre Fórum das 6 e Proesp, esse documento vai ser, eles querem debater, mas da nossa parte não temos o que debater para nós estar consolidado, vai ser distribuído, inclusive na imprensa e nos nossos sindicatos. Vai mostrar que as reitorias estão deixando de arrecadar em torno de 1,5 bilhão, 1,7 bilhão por ano. Isso que o governo do Estado teria que passar pela Lei 1010, artigo 27, que é a lei do SS Prévio, que quando a folha de pagamento não der, a complementação tem que ser feita pelo governo do Estado, não pela universidade. E a Unicamp tem se omitido de cobrar do governo do Estado e tem deixado conosco essa dívida. É um em torno de 250 milhões a 300 milhões por ano.
Bom, a saída que nós discutimos lá é mais verba para a universidade e que não tem outra saída. Eles estão fazendo um movimento nesse momento, fizeram uma emenda de 9,95, que era 9,90, aumentaram para 9,95, e que estão indo tentar negociar com os deputados na Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças e Orçamento, para que faça. E tem uma proposta também da Unesp, inclusive endossada por nós, e que nós vamos estar juntos, no dia 21 de junho, está fazendo na Lesp uma audiência pública com todos os prefeitos das 33 cidades que tem na universidade, ou campus da universidade, para que os 33 prefeitos, vereadores, deputados vão lá para nós fazermos um debate para apresentarmos ao Geraldo Alckmin a importância que está se investindo nessas 3 universidades. Então, no dia 21, é uma atividade, por enquanto, que a Unesp tinha marcado com eles, mas nós falamos que é importante que nós fazemos um movimento também, estando para a Assembleia Legislativa, cobrarmos, que é um momento importante, porque senão, o que vai acontecer? Podemos ocorrer da Unesp fazer uma pressão, eles resolveram o problema do field da Unesp e deixaram o resto das 2 universidades fora. Então, acho que é um momento que nós, as 3 universidades têm que estar indo para a Assembleia Legislativa. Nós tivemos na semana passada, numa audiência pública na Lesp, na semana retrasada, sobre o financiamento da universidade. Estivemos na semana passada com relação ao auxílio alimentação dos aposentados, as 2 audiências feitas pelo deputado Carlos Gianazzi, e qual foi com esse movimento, o relator da Comissão de Finanças marcou um dia para nós conversarmos. Era para nós irmos agora, quarta-feira, mas como a maioria estava com várias atividades, acabou não sendo desmarcado. Vai ser marcado talvez para a semana que vem. Apesar de ser uma semana curta, com vários feriados, mas nós achamos que é importante estar indo conversar com esse cara, que é o relator que vê se entra emenda ou não entra. E como ele, segundo o que o reitor disse, ele já fez 2 pedidos de campus para Catanduva, eu acho que ele vai facilitar um pouquinho essa conversa lá, porque se ele tem interesse que esteja instalado o campus da Unesp nessa cidade. Bom, é isso, pessoal, que foi a reunião com os caras. Aí nós fizemos uma reunião vou sentar aqui. Começa a cansar. Nós fizemos uma reunião do fórum, debatemos a possibilidade de estar fazendo um indicativo mais radicalizado, e fizemos todas as ponderações possíveis. E nós também achamos que nós tínhamos que, para não ficarmos aí só em retórica, nós tínhamos 2 eixos agora que seria importante nós estarmos investindo. O SOS Universidade, que nesse momento eu acho que ele está mais ou menos igual estava em 1994, a importância de estarmos, principalmente internamente, as pessoas saberem para onde está caminhando essas universidades paulistas, principalmente, que a maioria dos funcionários e professores não se ativeram porque está ocorrendo. E a segunda questão é jogar peso na Lesp, fazendo manifestações lá e pressionando. Isso o que foi tirado do fórum. E com isso, para que isso seja levado em conta, o dia 21 é um dia que a gente vai jogar um peso para colocar muita gente na Assembleia Legislativa. Antes disso, pessoal, vou dar um quadro mais ou menos, como estão as 3 universidades, as ADs e os sindicatos, até para as pessoas saberem. A do Unicamp, vocês sabem quais os problemas que ela tem, está com problema com a oposição aí, o ano que vem tem eleição, tem um conselho representante cobrando, um conselho representante que está dividido, metade a metade. Então eles estão com sérios problemas, inclusive de mobilização. Já tinha esse problema, agora aprofundou com a chegada desse povo. A do Unesp também tem vários problemas em alguns campos, eles estão fazendo plenários, mas não tem avançado. Inclusive ontem, o ato, com um ato razoável, foi um dos maiores atos que eu vi tantos professores, tanto da USP quanto da Unesp, tinha lá em torno de 40 professores.
Mas também eles falam que tem problemas para consolidar alguma coisa mais radical. Sintonete também tem problemas, inclusive os 3% eles têm tentado falar com o reitor fala, bom, nós vamos receber, mas o diapasão mesmo, não temos dinheiro. A DUSP, com mesmo os problemas, também está no processo eleitoral. O Sintusp é o que sempre teve maior mobilização, mas nos últimos tempos o Sintusp ocorreu um ataque tão forte no Sintusp que eles estão realmente com problemas, inclusive a gente, o fórum tem sensibilizado, eles nem têm entrado nos últimos rateios, porque eles estão com um sério problema. Primeiro, o corte no dia dos diretores que vão para a reunião. Nós vamos fazer um debate na mesa, tanto nessa reunião como na outra, para que não fosse cortado, que ele não descontasse o dia dos diretores que estão na mesa discutindo. E o Varran, que tem representado o reitor, ontem ele falou, não, mas é constitucional, ele não tem discutido, não tem recebido o Sintusp. O corte dos dias do ano passado, dos grevistas, a primeira instância mandou pagar e falou, não, só pago se eu perder da terceira instância. Então, e são trabalhadores lá, em torno de 100 a 100 e poucos trabalhadores, que perderam um mês, 45 dias de trabalho. Então, essas pessoas estão meio puto da vida, né? E também, aí também eles, aí veio o problema da sede, que eles se envolveram no problema da sede lá com uma luta lá, que eles queriam tirar o Sintusp de dentro do campus, inclusive nós tivemos lá, o Toninho, o Kiko, tive vários atos para que eles não fossem tirados, que a vontade da reitoria era tirá-los de dentro do campus, e acabou arrumando um espaço para eles lá, depois o Ministério Público também interveio e fez com que deixasse o Sintusp com a sede lá. Foi também aprovada a sustentabilidade, que todo mundo sabe aí o que foi a sustentabilidade, inclusive embaixo de boca, cacetete. Veio o PIDV com 3.900 trabalhadores, o PIRJ e veio um outro PIRJ. Então é um ataque constante para o Sintusp. Então nós temos que ser solidários, inclusive, a ele. E além do mais, as negociações, a reitoria não os recebe, e quando qualquer negociação que tem é com a procuradoria. E a procuradoria é um procurador jovem, intelar, arrogante, que acaba não dando continuidade às discussões. Ele vai, recebe e nem toca para frente. Então, eu acho que esse é o relato das reuniões. Sinteps continua, o problema do Sinteps, eles estão se organizando, porque eles têm uma perda maior, estão discutindo, inclusive, porque os professores tiveram reajuste e os funcionários não tiveram reajuste, eles estão tentando fazer um acordo para, no mínimo, elevar o piso. Eles estão com uma proposta e a Laganá lá nem tem recebido para negociar. É isso. Então, pessoal, a outra questão também que nós tiramos no fórum é a greve geral, jogar um peso na greve geral do dia, por enquanto está marcado dia 30. Mas como, ontem inclusive recebi um e-mail, tem umas pessoas questionando porque dia 30, dia 29 é feriado no Nordeste, é feriado de São Pedro, e no Nordeste esses feriados param. Você conhece lá. Então, mas é uma greve geral, quando metade do Brasil está parado, acho que seria melhor discutir uma outra data, senão se uma greve geral no feriado não vai avançar. É isso. Tem mais um informe também aqui que é importante para nós, sobre universidades municipais, é sobre a Universidade Estadual do Maringá. O reitor ontem reuniu os conselheiros e falou, olha, não tem mais como funcionar, inclusive o e-mail não consegui imprimir, não temos mais como funcionar porque nós não temos nada. E o governo da Estação do Paraná, que é o irmão do de São Paulo, disse que não tem verba e acabou. E o FRJ continua no estádio lamentável. Acho que... O ERS continua no estádio lamentável. É isso que importa. Pessoal, então são essas duas questões. A proposta é que nós investamos tanto no Oeste Universidade, como uma ação mais contundente na Leste para continuar a nossa luta. E investirmos na greve geral, que a proposta inicial é dia 30, mas talvez não seja dia 30, seja após. É isso.
Está aberta a inscrição. Está aberta a inscrição para... Quê? Não, está aberta a inscrição. O Taigo. Bom, pessoal, bom dia, né? Então, pessoal, acho que nós estamos com um problema, né? A gente está vendo aqui a nossa Assembleia, como ela está pequena, né? E aí, assim, nós estamos num cenário aí que nós estamos tendo luta nacional, certo? A gente viu aí 150 mil em Brasília, a gente está vendo mobilizações aí pelo Fora Temer e tal, no Brasil inteiro está pipocando coisa. E parece que essas mobilizações elas não estão batendo aqui na nossa categoria, né? E a gente acaba vendo isso pelo tamanho das assembleias que a gente está conseguindo fazer. Nós temos uma luta dura para fazer pela frente, né? A gente tem aí o zero, a gente tem 2.000 trabalhadores que estão pendurados na mudança de regime. Quer dizer, a turma assinou um contrato de demissão do regime CLT, certo? E está com o contrato de trabalho no regime CLE, no estatutário, pendurado no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, estão sem contrato. Estão na confiança de que alguma coisa se resolva favoravelmente a eles, mas concretamente estão sem contrato. A gente tem aí 700 trabalhadores que estão com o problema da admissão no concurso público de 2010 e 2011, estão pendurados também. Eu faço parte desses 700, tem muitos outros, tem mais 699 por aí, né? Na universidade, que estão com o mesmo problema. Então, assim, gente, precisamos pensar de que forma que a gente pode conseguir mobilizar mais a categoria para estar participando das nossas discussões, né? Lá na Faculdade de Educação, a gente tem conseguido fazer reuniões de unidade. Eu sou do CR da FE, né? Tem um companheiro da FE aí também. A gente está conseguindo fazer reuniões em torno de 15 a 20 pessoas para discutir os temas aí da universidade, do país e tal. E estamos conseguindo levar uma parte expressiva disso para os atos. Por exemplo, no Consul agora conseguimos levar 11 funcionários da FE, foi uma participação boa até, né? Mas achamos que podemos fazer mais lá pela Faculdade de Educação. E achamos que todas as unidades podem fazer mais também, né? Às vezes a gente está querendo lutar, a gente vem na Assembleia e tal, e a gente fala assim, mas, pô, fazer reunião com essa galera aqui, a galera não está afim e tal, não sei o que, acaba sendo uma dificuldade, sendo cansativo. Mas é a única forma que a gente tem de lutar é se organizando, gente. Porque assim, se eu na minha unidade, eu não tenho muita paciência, eu estou cansado e estou com dificuldade de chamar uma reunião de unidade porque eu sei que a turma vai ficar patinando, não vai querer vir e tal, não sei o quê. Se a gente não organiza esses espaços, o resultado da Assembleia vai ser o que está aqui, entende? A turma acaba não vindo para a luta, né? Então, assim, ter vontade de lutar pela nossa categoria também a gente tem que conseguir transformar isso em vontade de organizar os locais de trabalho onde a gente atua, né? E é difícil mesmo, é difícil. Mas sem reunião de unidade, a Assembleia fica assim, e fica difícil também, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Outro aspecto que eu queria trazer, eu não sei quanto tempo eu tenho, que eu posso desenvolver isso melhor depois, né? Meio minuto? Meio minuto nem vai dar, eu vou me inscrever de novo, porque depois eu tenho mais uma discussão que eu gostaria de colocar aqui, que aqui um pouco eu estou discutindo um pouco aí o que eu acho que é importante do nosso papel, né, que estamos aqui na Assembleia, da gente fazer o trabalho de base nas nossas unidades, tentar chamar a turma e tal, mas eu queria também me inscrever de novo, porque eu acho que a direção dos sindicatos tem uma parcela importante de responsabilidade sobre o que está acontecendo, e eu vou querer trocar essa ideia também com os companheiros e companheiras aí numa boa, para a gente poder pensar junto aí como é que a gente pode virar esse negócio. Próximo, Kiko, e na fala do Kiko nós encerraremos. Tem escrito só Boninho e Taigo. Pessoal, dá um informe aqui. Eu recebi agora sobre o julgamento do nosso dissídio. Ele vai ocorrer no dia 14 de 6 às 13h30 na sala do TRT, dia 14 de 6. Bom dia a todos. Justificar aqui minha ausência esses dias, eu não ando bem de saúde, então não tenho vindo aqui nesses últimos dias.
Eu acompanhei mais ou menos a discussão lá do CRUESP, mas é importante ressaltar que nós tivemos, nesse período, pelo menos que eu me lembro, desde o último reajuste zero que nós tivemos foi em 1999. De lá para cá nós não tivemos reajuste zero. Então, de 99 para cá, essa é a primeira vez que nós estamos tendo reajuste zero. Nós tivemos reajuste abaixo da inflação, mas reajuste zero não. Em 99 também, num ambiente de dificuldades, de crise, eles impuseram reajuste zero e nós só tivemos a capacidade de responder a isso numa greve forte em 2000. Acho que esse ano tem o componente da crise, que ela é uma crise política, uma crise econômica. Quem estava ou assistiu à reunião do Conselho Universitário não tem muita diferença do que eles apontam na reunião do CRUESP, e é um discurso que hoje pega, porque é muito difícil você contrapor a crise hoje. Mesmo com os dados do crescimento da arrecadação que está sendo apontado hoje, ele vem de uma base muito ruim. E aí você acaba tendo poucos argumentos para quebrar essa discussão orçamentária. Então, as pessoas, o Taigo estava falando aqui da dificuldade, as pessoas estão embriagadas também com essa discussão da crise. Mas a nossa tarefa é não aceitar isso, porque o que está acontecendo no fundo que é diferente, inclusive, de 99, é de um processo de construção de que a questão do arroxo salarial vai sendo uma política para ficar. Então, o que foi a reunião do Fórum com o CRUESP? É a resultante da reunião do Conselho Universitário da USP, em que o reitor determinou, por uma decisão do Conselho Universitário, que em 5 anos a universidade só vai poder comprometer 80% com folha. O que significa isso? Com crise ou sem crise, com aumento da arrecadação ou não aumento da arrecadação, vai ter um reajuste para reduzir o comprometimento com folha. Então, há uma construção de ajuste forte sobre as universidades para adequar as universidades a essa política de ajuste mais nacional. Então, é uma luta importante, mas que nesse nível de mobilização e nessa construção ideológica, porque nós temos que fazer esse debate ideológico dos trabalhadores também, nós temos que estar antenados com a agenda nacional. O que nos dá a possibilidade dessa construção da resistência hoje é a construção da greve geral, é a construção e a conexão com uma agenda nacional, trazendo para essa agenda o combate à política de ajuste. E aí é pressão na Assembleia, é ver essa unidade de ação com as outras entidades, e a gente produzir aqui as reuniões de unidade, produzir ações que possam estar repercutindo nessa reação dos trabalhadores. Acho que esse é o desafio que essa Assembleia pode apontar para concluir. Acho que aqui nós não temos força nem condição de indicar nada mais contundente. Mas essa construção nós temos que ter a obrigação de fazer e dizer que essa Assembleia rejeita o reajuste zero, e nós vamos lutar para mudar isso. Próximo é o Toninho, escrito Taigo, Érica, Oswaldo, Zé Luiz, Diego, Marcelo. José Carlos. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Acho que o Marcelo expressou aqui o cenário que a gente se encontra não do CRUESP, mas do Fórum das Identidades. Eu estava lendo o boletim do Fórum, e o Fórum, diferentemente dos outros momentos da campanha salarial, sai sempre com indicativo de mobilização em greve. Hoje o Fórum dessa vez não está indicando nenhum cenário de enfrentamento a esse quadro que está colocado. Não é um problema da diretoria do sindicato apenas, é um problema das entidades
das universidades estaduais paulistas. O quadro que o Marcílio passou aqui mostra que é um quadro de desmobilização nas 3 universidades. Eu acho que isso a gente tem que se atentar. Aliado a isso, eu acho que é um quadro de um novo reitor que entra na Unicamp com o discurso de um bom administrador que aponta o corte da dupla matrícula, né, e apontando aí para o caminho zero do nosso reajuste salarial. Um discurso que muita gente compra na Unicamp. A gente sabe que a lua de mel, quando surge um novo reitor dentro da universidade, que ele leva 1 ano, 6 meses para você desmontar essa lua de mel entre o reitor e os funcionários da universidade. Acho que o nosso papel aqui é pensar como é que a gente constrói um processo de mobilização para além de discutir o reajuste zero. Essa Assembleia não expressa a capacidade de mobilização que a gente tem. O ato de ontem, na paralisação, para quem estava, nenhuma unidade subiu no PP para pelo menos ouvir os informes da campanha salarial. Então demonstra que a categoria da Unicamp, ideologicamente, comprou um discurso da reitoria no primeiro momento e está aceitando como isso fosse a coisa mais natural, a crise no país, no Estado, etc, etc. Nós precisamos reverter esse quadro. Queria sugerir aqui como proposta que nós fizéssemos uma nova Assembleia no dia 13, que é o último dia que o Fórum está apontando de Assembleia, de rodada de Assembleia, que a gente ganhe um tempo, inclusive, para debater nas unidades o que é possível construir com seriedade, porque eu acho que aqui ninguém é ousado, não vou usar outro termo, de apontar um processo de mobilização em greve nesse momento, pelo quadro que nós estamos assistindo aqui. E pelo quadro que o Marcílio trouxe da reunião do Fórum da Ciência. Então não é um quadro de agitação das universidades, das entidades com processo de mudança, de mobilização real. Precisamos construir esse processo. Então, acho que a gente podia apontar uma Assembleia para o dia 13, apontar um calendário de reunião das unidades de hoje até o dia 13 e debater com seriedade com a categoria o que ela quer de fato. Porque senão nós vamos ficar com um debate que a diretoria do sindicato é responsável porque nada acontece. Nós não vamos catar ninguém para o braço e fazer greve. Não tem jeito. Se as pessoas não querem vir, não há quem faça com que elas se mobilizem. Então precisamos fazer um debate sério com a categoria. Há um cenário de zero, há um cenário que o CMS está crescendo, né? Inclusive o Temer falou ontem, né, passar a agenda positiva dele, que está crescendo o PIB no país, estamos recuperando o país. Então há um cenário de crescimento real no país e no estado de São Paulo. Nós precisamos discutir isso com a categoria. Precisamos mostrar que tem capacidade de sair do reajuste zero. Agora, a categoria precisa entender isso. Então eu aponto aqui que nós saiamos daqui da Assembleia, construindo um calendário de reunião das unidades e aponte uma nova Assembleia para o dia 13 de junho. Obrigado, Toninho. Próximo, Taigo. Então, pessoal, eu vou continuar aí da onde eu parei, da questão da mobilização, porque eu não acho que o problema de a gente não estar tendo mobilização na categoria é culpa da base da categoria. De boa. Tá? Eu acho que a direção do sindicato ela tem uma responsabilidade política pelo que está acontecendo. E é por isso que eu estou querendo fazer esse debate numa boa. Porque é o seguinte, esse ano nós temos eleição do sindicato, né? E para a nossa categoria, pensando na categoria, não estou pensando na chapa X ou na chapa Y, entendeu? Vão ter várias chapas aí. Nem sei se nós vamos botar chapa, se não vamos, nem sei. Mas para a categoria, é muito melhor a gente ter um cenário de mobilização e de luta para construir a luta contra o reajuste, o Fora Temer e tudo mais, do que a gente estar num cenário aqui morno, praticamente frio de mobilização. E daí de boa. Eu acho que nós estamos com um problema. Eu vou dar alguns casos bem concretos assim, do que eu estou querendo dizer. Nós, dessas Pecolutas, temos 2 diretores no STU, de 27. Tá? Aí, quando veio, por exemplo, a discussão da mudança de regime, nós apresentamos um texto. E nesse texto, a gente dizia o seguinte, que está vindo aí uma reforma da Previdência, que vai acabar com os direitos dos trabalhadores. Tem 2.000 trabalhadores, que nem eu estava falando na outra vez, que estão pendurados aí na mudança de regime com seu contrato de trabalho. São trabalhadores que saem do regime CLT e tentam entrar no estatutário para conseguir a integralidade antes que não consiga mais, porque do jeito que a coisa está caminhando. E nós, trabalhadores, estamos resistindo, estamos conseguindo botar o governo contra a parede, mas é fruto de muita luta e muita mobilização, certo? Que todo mundo deve saber disso. O cenário não está fácil, mesmo assim não está fácil.
E aí os companheiros e companheiras não quiseram publicar o texto, não quiseram tocar nossa política, porque diziam que isso ia gerar pânico. Não pode, vai gerar pânico. Não pode falar isso. Entendeu? Aí vem aqui na Assembleia e começa a falar, vamos pressionar o deputado X, vamos lá conversar com o ministro. Alguém aqui tem confiança em político burguês, em político corrupto, desses aí que estão na Assembleia, no Congresso? De boa, a gente está vendo nos jornais aí o que esses caras estão fazendo. Sabe? Aí fala o seguinte, não, mas tem que dar esperança para o trabalhador. Também acho que tem que dar esperança para o trabalhador, mas aí eu pergunto, o que dá esperança para o trabalhador? Para a gente. Vamos botar a mão na consciência, pessoal. É o diretor do sindicato que reúne com o político, que reúne com o ministro, ou é 150 mil pessoas fazendo marcha em Brasília? Ou é 40 milhões de pessoas que paralisaram numa greve geral de um dia, com manifestações de massa no país inteiro para conseguir emparedar esse governo? O que dá esperança para a gente? É a luta, é a mobilização. Nós estamos com um problema com os concursos públicos também. E nós vamos propor uma discussão com o sindicato, que é trabalhador da Unicamp, se organize para defender o seu emprego. Aí estamos discutindo o problema da lei das terceirizações, que terceiriza atividade fim, a terceirização generalizada. E estamos colocando, queremos cobrar da reitoria qual é a posição que a reitoria tem com relação a isso. A reitoria quer garantir que os trabalhadores, quer garantir os empregos dos trabalhadores só para fechar, ou ela vai entrar nessa onda aí das terceirizações? Qual que é a política? Aí também não entra no boletim porque vai causar pânico, sabe? Aí é difícil, porque eu acho que assim, ó, se a gente não chamar, se a gente não tiver um boletim, uma política consciente de chamar os trabalhadores para se defender pelo seu emprego, para defender o reajuste, para lutar, nós vamos continuar tendo assembleia pequena dessa maneira, a nossa categoria vai continuar desmoralizada. Acho que a gente tem um papel muito mais importante para cumprir. E eu acho que pelo histórico de luta que a gente tem aqui na STU, só para concluir, pelo histórico de luta que a gente tem, a gente consegue muito mais, mas temos que estar com a política certa, porque daí a gente ganha o trabalhador para a luta, para a organização, para a mobilização. É isso. Obrigado. Érica, a próxima. Cadê o Ricardo? Bom, gente, primeiramente, fora Temer, a gente não pode esquecer dessa pauta. Eu sou a Érica, né? Sou trabalhadora da DAC. E eu queria fazer algumas reflexões, assim. Primeiro, eu acho que nós temos que valorizar todas as chapas, todos os integrantes do sindicato, porque nós precisamos valorizar aqueles que nos representam. A gente pode ter várias discordâncias de formas de ação, mas se de fato hoje a Assembleia está desse tamanho, e a gente não tem que reclamar, porque o que importa também é uma Assembleia de qualidade, que a gente consiga fazer bom debate, que avance, e não uma Assembleia com tanto volume e que pouco resultado produza, né? Então, acho que a gente tem que saber essa avaliação. E, na minha opinião, pela conjuntura que nós estamos vivendo na Unicamp e no Brasil, essa Assembleia está muito boa, sim. Eu acredito que essas reuniões todas com o CRUESP e tudo mais, é algo que já cansou bastante a categoria. A categoria, quando acontecem essas reuniões em todas as campanhas salariais, eu pelo menos tenho acompanhado umas 7, já cansou da falta de resultados, né? Da falta de comprometimento dos reitores em lançarem propostas diante da crise que eles dizem visualizar. Porque todos falam da crise, agora propostas para sair dessa crise ou para amenizar essa crise no salário dos trabalhadores, das categorias, principalmente técnico-administrativo, que estão nos níveis básicos, mas que exercem funções de bastante relevância e complexidade, que precisam ser valorizados, isso a gente não vê ser pauta de discussão. Um outro ponto também que eu acho importante para a nossa categoria, enquanto sindicato, é mostrar resultado. E hoje, eu sinto que muitos trabalhadores não estão aqui porque estão o quê? Sobrecarregados nas suas unidades de trabalho, porque muitos funcionários estão aí se aposentando e quem fica com todo o serviço, então tem aquela dificuldade também de sair do seu local de trabalho para poder vir para a Assembleia. E o discurso da crise, ele pega de uma maneira muito forte na Unicamp. É impressionante como as pessoas, elas não questionam de onde que vem isso e de onde que saem esses dados. Elas simplesmente absorvem e agradecem a Deus por ter esse trabalho. E aí a tendência é do quê? É de manter os salários estabilizados, ou melhor, os salários defasados, né? Porque cada ano que passe, a gente só vai
perdê-lo em relação à inflação, e somando isso a cada ano só aumenta a defasagem salarial. E é por isso, gente, que eu não vejo hoje, de verdade, eu também nunca pensei que eu fosse falar isso em assembleia nenhuma, mas é verdade, hoje eu não vejo na Unicamp capacidade de mobilização esse ano para a questão de campanha salarial. E é por isso que eu quero defender aqui a judicialização da nossa campanha salarial. Que nós não tenhamos medo, haja o que vier, e que nós entramos logo na justiça. Porque o nosso dissídio do ano passado vai ter essa próxima audiência no dia 14. Olha só, é mais de um ano para sair o resultado de uma database, né? Então, eu acho que isso é muito desgastante, e para evitar o desgaste, nós trabalhadores, que temos várias lutas, temos a luta com relação ao governo federal que aí está, temos a luta contra o governo estadual, temos várias lutas internas na Unicamp e nossos locais de trabalho. Então, eu acho que hoje, o que mais atenderia os interesses dos nossos trabalhadores seria nós judicializarmos, mas assim, nos mantermos em várias atividades que debatam essa questão. Mas não enrolar mais, porque eu acho que conversa com o reitor não vai mudar nada nesse momento, e muito menos as reuniões com o CRUESP, que também nunca tem nada para oferecer. Então, hoje eu proponho que na próxima Assembleia a gente já vá debater a questão de judicialização da nossa campanha salarial e esteja atento para pegar as atas tudo certinho para iniciar isso quanto antes. Obrigado, Érica. Próximo, Oswaldo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Nosso cenário não é fácil, não é favorável, é complicado, mas uma coisa que vale a pena ressaltar é que a gente continua repetindo os mesmos erros. Isso é preocupante. A gente tem um cenário diferenciado, mas a gente tem a mesma tática do ano passado. O CRUESP enrola, os reitores enrolam, a gente já está chegando nas férias, e quando a gente vai decidir por uma mobilização, ela já nem tem mais condições de acontecer. E a gente fica entre o cruz e a espada, porque se você bater no fórum, você bate contra a unificação que já é fragilizada das universidades. Se você bater no CRUESP, você joga água no moinho do governo do estado que quer enfraquecer as universidades para então privatizar e fazer o desmonte que ele quer fazer com mais facilidade. Ficamos entre a cruz e a espada, uma dificuldade para lutar. Mas a verdade é que a gente precisa mudar isso, precisa fazer alguma coisa. E a gente precisa discutir isso com a categoria. E outra questão é que a gente está fazendo o quê? Não está perdendo o discurso, nós já perdemos o discurso novamente. O que está mantendo na cabeça do trabalhador da Unicamp, principalmente, é que a universidade está quebrada e não tem dinheiro. Então nós precisamos chamar a categoria está disposta a ouvir sobre números. Precisamos fazer debate sobre números. Nós temos dinheiro? Vamos debater o dinheiro. Esse reitor que está aí, ele disse que uma das prioridades deles não era só acabar com a dupla matrícula, era também ter transparência na universidade, que nós não temos, transparência financeira. Sabendo os contratos, faz mais de 4 anos que a gente quer saber onde está empenhado o dinheiro da universidade. Então vamos cobrar isso, trazer os números para discutir com os trabalhadores, para que eles possam abrir a mente e não pagar a conta dessa crise, porque está sendo colocada nas nossas costas, e nós estamos aceitando pagar a conta. Nós estamos aceitando pagar a conta dessa crise que não é nossa, não fomos nós que geramos, nem dentro da universidade e nem fora da universidade. Não foi o trabalhador que gerou a crise. Quem gerou essa crise foram os gestores. Foi a má gestão passada, as anteriores, e essa também está fazendo a mesma política. Porque o Nobel tem que, junto ao governador do estado, buscar recurso, arrancar aquilo que é nosso, que ainda está retido, aumentar o ICMS, e não jogar na conta do trabalhador, dizendo, a primeira reunião com ele foi, não tem dinheiro para nada, nem para quitar a mudança de regime dos trabalhadores que vêm mudar de regime. E aí sim dá pânico, foi o que ele falou na mesa, na primeira negociação aparente com ele, foi isso. E nem dinheiro, nem para cumprir a palavra do outro reitor e do próprio procurador da Unicamp, que, voltando o regime, a CLT, daqueles que mudaram do regime, tem dinheiro para quitar. Então isso nós não podemos aceitar. E a gente tem que chamar o trabalhador para mostrar que tem dinheiro, que tem fazenda argentina comprada, arrendada, que o ICMS subiu,
E se ele subiu, já pode se pensar em projetar propostas, já pode se pensar em aumentar o vale alimentação, que já não compra mais nada no mercado. Tem que mostrar para o trabalhador que ele está pagando a crise, tirando o pão da boca dos filhos dele em casa. Isso a gente precisa fazer esse discurso para o trabalhador, precisa nas unidades. Por isso também concordo com o Toninho, que a gente tem que retomar as discussões na unidade, para chamar a consciência do trabalhador, para motivá-lo a vir para as nossas assembleias e fazer as discussões, e mostrar a realidade, e dizer que a gente não vai pagar essa crise. Nós não criamos, nós não somos responsáveis por elas, pelo contrário, estamos sendo prejudicados nos nossos salários, nos nossos benefícios, na nossa vida funcional. É isso, companheiros. Dia 13 seria bom a gente discutir isso numa assembleia mais ampla, mobilizando e chamando a categoria para fazer discussão. Se for o caso de fazer plenária, vamos fazer plenária, vamos abrir as discussões de assuntos que atacam e destroem os trabalhadores em várias áreas do serviço público, aqui dentro e fora da universidade. É isso. Obrigado. Próximo, Zé Luiz. Bom, boa tarde a todos e a todas. Pelo que eu estou acompanhando da negociação, os reitores, eles encerraram a negociação. Então, acho que do ponto de vista do Fórum das 6, aqui a Assembleia tem que propor para eles um ofício pedindo nova reunião de negociação. Porque o comunicado do CRUESP, que está na página lá da Unicamp, inclusive, encerra a negociação, só marca a reunião técnica para acompanhamento. Então, a primeira coisa é dizer que nós não aceitamos o encerramento da negociação e pedimos uma nova reunião de negociação. Segundo, ao a gente não aceitar o reajuste zero, nós vamos ter que fazer alguma coisa para reverter isso. Minha proposta é que essa Assembleia aqui aprove estado de greve. Tire duas comissões, uma comissão que vai discutir os números, porque a arrecadação está crescendo, não é verdade o que eles estão falando que tem crise, né? O último boletim, inclusive aqui a EPLAN nem pôs na página, peguei pela USP, estava com 94%, 95% de comprometimento no mês já. Então eles estão escondendo os números, eles vão fazer. Se a gente depender da USP, nós vamos ficar 5 anos com reajuste zero. Porque a USP ela tem que reduzir, pelo que foi aprovado pelo Conselho Universitário, 5% ao ano. Ou seja, não vai ter reajuste e ainda vai ter que ter programa de demissão voluntária. Então nós não podemos se pautar pelo que a USP está acontecendo na USP. Nós temos que mudar a correlação de força. Então uma comissão para discutir os números e a outra comissão é para discutir ações de vanguarda. Se não tem o povo mobilizado, a direção tem que propor alguma ação de vanguarda. Pode ser ocupação, pode ser trancaço, pode ser qualquer coisa, mas que saia uma assembleia daqui dessa assembleia, uma comissão, para discutir esse tipo de coisa, porque nós não vamos aceitar reajuste zero. O sindicato tem que falar isso e tem que produzir ações para que a reitoria mude de posição, que ele vá lá no CRUESP e fala, não vou aceitar a posição da USP, eu vou reajustar o salário. Quem quiser acompanhe, entendeu? Então se não faz nada a direção, tem que fazer. Então eu me proponho estar nessas duas comissões, na de número e na de mobilização de vanguarda, né? Aí a gente vai discutir o que vai fazer, se é reunião em unidade, se é ocupação, preparar a ocupação, se é preparar trancaço, porque a gente não vai aceitar o reajuste zero, é isso. A direção do sindicato tem que fazer isso e levar isso lá para a posição do fórum. Não sei quando que é a reunião, mas tem que estar aí ofício lá dizendo que não aceita reajuste zero e que a gente quer pressionar os reitores. É só assim que vai mudar. Obrigado, Zé. Próximo, Diego. Estou propondo estado de greve dessa assembleia aqui. Diego. Pessoal, eu acho que não dá para a gente achar que o resultado vai ser diferente se a forma como a gente faz as coisas é a mesma. Eu acho que a nossa categoria, na verdade, assim, a galera no geral ela sabe mais ou menos qual que é as etapas da campanha salarial desse ano. O CRUESP fica enrolando, marca reunião lá para, vai discutir dia 5 de junho
né, dia 5 de junho, você organiza um ato que, assim, né, não consegue mobilizar muita gente, a galera vê que está chegando as férias, e a galera fala o seguinte: pô, eu vou entrar numa luta, mas assim, a galera olha e fala assim: não, é uma luta para valer? A luta que pode sair assim, ó, não é uma luta que a gente vai demover o zero? Ou é um mise-en-scène que faz para falar que a gente repudia, né, que a gente não aceita, mas a galera sabe mais ou menos onde isso vai dar. Então eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação se a gente não está repetindo os mesmos erros, e com isso a gente vai chegar nos mesmos lugares. E isso é uma coisa. E aí eu acho que tem um elemento que é fundamental a gente desmontar, porque eu acho que algumas avaliações fizeram, e eu concordo com elas, de que o discurso da crise, ele convenceu um monte de gente está convencida aqui. Opa, é melhor mesmo que eu ter o meu emprego, eu ter o meu salário, do que eu estar vendo gente da família perder emprego, não sei o que, a reitoria está falando que não tem dinheiro. Mas a gente tem condição de debater isso. E a gente tem debatido isso de uma forma qualificada? A gente tem debatido isso de uma forma que de fato convence, ou muitas vezes a gente só fica nos bordões e a galera assim, lê aquilo que ela lê todo ano e fala: não, mas aí é o discurso do mesmo. A gente tem de fato convencido a categoria e feito um contra-argumento qualificado em relação a isso? Por exemplo, a gente tem conseguido mostrar para as pessoas que nos últimos 20 anos, desde que não tem aumento do ICMS, desde que dobrou a estrutura da universidade, triplicou, né? A estrutura de cursos, de alunos, a estrutura da universidade. Quem financiou isso foi os nossos salários e o nosso arroxo salarial e as nossas piora das condições de trabalho, porque não tem contratação. A gente tem conseguido mostrar que nos últimos 20 anos diminuiu o número de funcionários enquanto cresceu a estrutura dos cursos, os nossos salários, eles têm perdido valor, né? Se a gente pega, porque é até engraçado, você pega o comunicado do CRUESP, a reitoria fala que vai manter os salários nos mesmos valores. Isso é uma mentira. A gente tem falado isso para a categoria de todas as leis, que nosso salário não está sendo mantido, que isso é uma mentira. Porque vocês já devem ter visto a reitoria soltar comunicado, inclusive soltou boletim esses dias, dizendo que o ICMS diminuiu. Só que quando ela fala que o ICMS, a arrecadação diminuiu, não é porque diminuiu que arrecadou 92 bilhões ano passado e vai arrecadar 90 esse ano. É porque arrecadou 92 ano passado, vai arrecadar 94 esse ano, e quando você deflaciona isso diminui. Só que os nossos salários, ela não considera que quando você considera a inflação, o nosso salário diminuiu. Aí fala que é os mesmos patamares. A gente tem conseguido explicar isso para a categoria, que a gente está pagando para trabalhar aqui. Eu acho que esses debates são fundamentais a gente fazer. E, inclusive, fazer a estratégia que os reitores fazem, que é ir para a opinião pública. O que eles fazem? Eles não vêm soltar só um comunicado aqui. Eles vão lá no Estadão, eles vão na Folha, eles vão no Correio Popular, falando que existe uma crise na universidade e que para isso você é obrigado a dar reajuste zero, você é obrigado a congelar a carreira. Só que eles não vão lá no Estadão, não vão lá na Folha, não vão no Correio Popular, falar que ao mesmo tempo eles estão brigando para aumentar o teto salarial. A gente tem conseguido apresentar essas contradições do argumento do financiamento da universidade quando eles estão fazendo a briga do teto. A gente tem conseguido mostrar essas contradições quando a gente vê que as progressões, a nossa carreira está congelada há vários anos, né? E quando as progressões nas carreiras dos docentes não são congeladas, a gente tem conseguido mostrar essas contradições. Eu acho que esse debate tem que fazer, e aí não só dentro para concluir com isso, eu acho que para fora também. Inclusive nós temos que ir, se nós não temos condição de ir no Estadão, a gente tem que pelo menos ir no Correio Popular. Se eles não aceitarem publicar a nossa opinião, nós temos que pagar, no limite nós temos que pagar para ter uma matéria no Correio Popular, ou qualquer meio que seja de circulação, para mostrar para a população e para o funcionário se ver enxergado naquele meio, fazendo o contra-argumento do que a reitoria coloca aí para a sociedade, porque essa também é uma briga da sociedade. Inclusive, o que a Érica falou da judicialização, eu acho que é o seguinte, sem opinião pública, a judicialização ela tende a nos desfavorecer. Então eu acho que inclusive a gente tem que ganhar, em qualquer que seja a alternativa, é fundamental que a opinião pública entenda que nós não podemos financiar com os nossos salários, com as nossas condições de trabalho, a expansão irresponsável da universidade. Obrigado. Desculpa estender o tempo. Bem, pessoal, acho que as propostas, que ele é o último inscrito, está escrito aqui o José Carlos, não é? Está escrito. Eu acho que tem duas questões que nós podemos fazer. Eu acho que a questão do SOS Universidade,
é uma coisa que nós temos que, eu acho que nós deveríamos estar estudando, estarmos indicando que o fórum fizesse mesmo. Acho que o SOS Universidade é uma coisa que, independente do crescimento do CMS, independente de qualquer coisa, é o que o governo do Estado está propondo para essa universidade. Isso é alguma coisa muito grave. A universidade pode crescer o ICMS, pode fazer o que for, e vai ter problemas desde que não venha mais verba para a universidade. Acho que o SOS Universidade é uma questão de sobrevivência dessa universidade no futuro. Até porque, se você pegar os números da Unicamp, ela aponta para uma situação, independente se crescer ICMS não, de dificuldades financeiras. Então, eu acho que não sou contra as outras propostas, mas acho que o SOS Universidade seria importante. E também que nós jogássemos força na Alesp. Eu acho que na Alesp é um momento, independente de confiar em deputado, não. Eu confio, eu sei que nós temos que fazer luta em diversos níveis. E na Assembleia Legislativa é um dos lugares que nós temos que fazer. Inclusive, quem não conhece, foi lá que o ICMS iniciou em 8,4, foi para 9, para 9,57. Independente do cara ser burguês, não de confiar nele ou não, foi lá que nós conseguimos aumentar o repasse de verba para a universidade. A outra questão também, pessoal, acho que nós deveríamos estar indicando ao Fórum das 6 uma plenária para discutir essa questão do SOS Universidade, que é uma questão muito mais ampla, que temos que trazer amplos setores da sociedade para estarmos juntos nesse SOS. E também investimos na greve geral. Eu acho que são esses pilares que nós temos que estar passando aqui. Quanto à judicialização, eu também acho que nós devemos debater mais, não dá para se indicar nesse momento, acho que poderíamos até indicar para a Assembleia, que dia 13, eu acho que tudo bem, é uma proposta que nós passamos aos debates nas unidades, passamos uma nova Assembleia. No dia 13, talvez essa questão possa ser melhor debatida. Sobre a reabertura de negociação, não tem nada contra, acho que isso aí é só indicar a Assembleia indicando, nós indicamos ao Fórum, o Fórum vai fazer um ofício lá pedindo a reabertura de negociação. E o estado de greve, eu tenho um pouquinho de, eu vou ser honesto, o estado de greve, se você não tem a perspectiva de fazer uma greve mais breve possível, o estado de greve cai de discreto, já fizemos o estado de greve aqui, e você acaba não encaminhando as questões. Eu acho que a comissão de mobilização e a comissão dos números que pode ter, independente de se falar estado de greve, que começa a cair numa questão até de brincadeira. Eu acho que a última questão do estado de greve é que onde é esse estado, onde é esse estado? Eu acho que então, independente de você ter estado de greve, não vai dar para as outras comissões, dá para você fazer a de mobilização e a dos números, e você ir preparando a greve. Eu acho que independente do estado de greve ou não. É isso que eu tenho a dizer. E reafirmar, eu acho que a próxima, as reuniões de unidades, que tem pessoas das unidades aqui, é marcar as reuniões e ir para as unidades para fazer uma discussão. É isso. Próximo é o José Carlos. Alô, boa tarde, pessoal. Eu sou José Carlos, lá do CPPA. Vendo essa questão aí da judicial, eu queria fazer uma questão específica e gostaria de uma resposta, que é a legislação recente que diz que eles vão descontar os dias de greve. E o pessoal da Unesp teve problema lá até mesmo antes dessa legislação e não receberam. E ontem, parece que na reunião, o vice-reitor da USP colocou essa possibilidade de estar acionando o não pagamento dos dias de greve. A questão é breve, não é sucinta. Gostaria que o Marcelo e o Kiko comentassem a questão. Tudo bem. Posso só para dar mais... existe mesmo essa lei, saiu uma súmula do Supremo Tribunal Federal, descontar. O reitor ontem na mesa de discussão reafirmou que vai fazer o desconto. E aí é um debate que nós vamos ter que fazer. A força da greve faz com que tire ou não o desconto. Aqui o ano passado descontaram e nós revertemos. Então é isso. Acho que é um ponto que tem que ser levado em consideração, mas não tem que tirar o nosso indicativo. Nós não vamos deixar de fazer greve por causa disso. E na USP realmente foi descontado o ano passado e ele está propondo não descontar o dia dos trabalhadores que vão para a reunião. O que nós indicamos é que não seja feito o desconto e que se faça uma reunião com os sindicatos para discutir essas questões internamente. da parlamentar antes de ir para a votação
Toninho está pedindo para dar um esclarecimento. Não, vou causar polêmica. Só prestar um esclarecimento, é a segunda vez que o Tiger falo sobre o que o Tiger falou aqui dos materiais do boletim do sindicato. Acho que é bom prestar esclarecimento para não ficar dúvida aqui na categoria. Foi escrito 2 materiais, um material sobre a mudança de regime feito pela Adriana e agora um material escrito pela Beth e pela Adriana sobre a questão dos funcionários que prestaram concurso em 2010 e 2011. A orientação da direção do sindicato, toda vez que tem tema que trata de questões jurídicas, tem que se consultar o advogado para que a gente não cometa nenhuma incoerência no texto, para que não haja erro. E a fala, a expressão de não causar pânico na categoria, tá, foi dado pelo advogado do sindicato, não foi dado pela diretoria do sindicato. Só para esclarecer isso, porque, inclusive na mudança de regime, a comissão da mudança de regime solicitou que não fosse divulgado o material, porque ia ter uma reunião com o Supremo Tribunal Federal, que é o ministro, o relator do texto. Então, só para prestar esclarecimento, senão fica parecendo que a gente está boicotando o texto aí da diretora do sindicato. Eu quero esclarecimento também em cima do esclarecimento do plano. Não, rapidamente, gente, eu vou colocar aqui o seguinte, que eu entendo o esclarecimento do Toninho, mas a questão que eu estou colocando aqui do problema político é quem que dirige o sindicato. Se é a categoria, se são os diretores ou se é o advogado, né? Porque aí que está o lance da política. Nós temos que ter política para mobilizar, nós temos que ter política para chamar o trabalhador para lutar. Aí se o advogado vem dizer, não sei e tal, pode ser isso, pode ser aquilo. Gente, ou a gente confia na diretoria do sindicato e na força da nossa categoria, ou então nós vamos ficar entregando o nosso sindicato para o Cremasco dirigir, para a judicialização, para o dissídio, e aí nós não vamos mais ter luta na categoria. Aí nós vamos fazer assembleiazinha aqui para discutir, vamos botar de novo na justiça? E assim vai, assim vai, assim vai. O que o advogado pensa? Gente, o que dá resultado é fazer luta, é fazer mobilização. Essa é a nossa diferença política, inclusive com relação ao papel que o advogado no sindicato tem. Bom, pessoal, vamos para os encaminhamentos. Bom, a seguinte questão. O indicativo do fórum é o SOS Universidade a intensificar a luta para as emendas para o debate na Assembleia Legislativa e também estamos encaminhando a greve geral. A outra questão levantada aqui é a próxima Assembleia para o dia 13. Isso eu acho que tudo bem. A judicialização que nós temos que encaminhar para uma próxima Assembleia, para fazer o debate para uma próxima Assembleia, até porque quando você vai fazer esse debate, você tem que estar, a categoria tem que estar de acordo com essa proposta. Reabertura de negociação também eu não vejo problema. O estado de greve destaca o estado de greve e as duas comissões, uma para discutir os números e outra de ações de vanguarda. Ações de mobilização e ações de vanguarda. Isso. Mobilização e ações de vanguarda. Bom, pessoal, tirando o estado de greve... Uma proposta que a gente tem uma matéria no jornal falando da nossa versão sobre a crise das universidades. E se for necessário que a gente pague essa matéria. Tá, a proposta do Diego também, a nossa versão sobre a crise das universidades. Se for o caso, nós pagamos a matéria. Destaque? Destaque. Destaque também, ele faltou, mas uma posição de rejeição ao reajuste zero. Foi rejeitado. Tá. Explicitar isso primeiro. Não é só rejeição ao reajuste zero, é rejeição à política de arrojo. Rejeição à política de arrojo. Bom, então, pessoal, tirando os dois destaques sobre a nossa, para publicar no jornal, a nossa versão sobre
a crise da universidade e o estado de greve, o resto, a judicialização seria indicado para a próxima Assembleia, o resto dá para se votar em bloco? Podemos? Quem é favorável? Hã? Não, vai ser depois do destaque, vai ser discutido. Então, o que nós estamos votando? Indicar uma... O quê? Não, já foi, vai... Então foi destacado a judicialização, o estado de greve e a matéria sobre a nossa versão sobre a crise da universidade. Tudo bem? Esses 3 destaques. O que nós vamos votar aqui? O indicativo de uma plenária do SOS Universidade, a intensificar a luta na LESP, organização da greve geral, reabertura de negociação, as 2 comissões e a rejeição ao reajuste de toda essa política de zero na data base. Tudo bem, pessoal? Quem é favorável, por favor, se manifeste levantando a mão. Os contrários, quem se abstém? Então, você se absteve? Hã? Se absteve? Foi aprovado. Bom, pessoal, vamos aqui por ordem. O primeiro, a questão da judicialização da campanha salarial. Você retira? Você retirou, então não tem que... É importante só para... É que tem uma audiência no dia 14, então você vai discutir o dia 13 e depois tem uma audiência, tem um julgamento no dia 14. Você tem informe? Não, se foi dado informe, já... Mas a judicialização do ano passado já ocorreu, agora desse está propondo a judicialização desse ano, do ano passado já está judicializando. É que no dia 14 tem um julgamento. Está justificando. Aí você vai ter um parâmetro. A retirada. Então, depois do dia 14 você tem um parâmetro, tá bom. Bom, então tá. A outra questão é o estado de greve, foi destacado pelo Toninho. Vou dialogar com o Zé aqui, Zé. Como o Fórum das 6 ainda tem a rodada de Assembleia até o dia 13, eu não vejo prejuízo a gente discutir o estado de greve no dia 13, na Assembleia do dia 13. Porque o Fórum ainda vai fazer rodada de Assembleia em todas as unidades, em todas as universidades. A nossa é a primeira, então a reunião do Fórum vai ser depois do dia 13. Então a minha sugestão é que nós façamos rodada de reuniões de unidades, fazemos a Assembleia dia 13, discutimos o estado de greve ou não e encaminhamos para o Fórum, porque nós temos que indicar para o Fórum. Você tira? Bom, então está retirado, nós colocamos para a Assembleia do dia 13. A nossa versão sobre a crise nas universidades, a proposta do Toninho e o equipe destacado. Não é destaque dia 13. Só adendar, porque essa proposta nós já aprovamos na campanha salarial do ano passado, teve acordo, a gente discutiu de fazer os outdoors, acabou não fazendo no jornal. O meu adendo é que a gente discuta com o Fórum da 6, porque essa proposta já é rateada para sair no jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, de maior circulação do que só o jornal da cidade de Campinas. Então, só adendar isso para a gente discutir no Fórum, fazer um texto conjunto das entidades das 3 universidades. É isso, o senhor também? Ou... Tenho uma consideração sobre o destaque. Até porque tem consenso. Na verdade, assim, só tenho uma questão sobre isso, porque eu tenho acordo que a gente rateie com as outras entidades do fórum uma versão na Folha de São Paulo, no Estadão, nesse jornal de circulação. Só que eu tenho só um problema com essa proposta, porque tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que colocar, que eu acho que não são consenso no fórum. Por exemplo, a crítica ao teto salarial. E aí, por isso, eu acho que a gente tem que fazer uma específica do STU para sair, e aí, se a gente tem condição de ser só no Correio, que seja só no Correio. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma que pegue mais a questão dos funcionários. Eu acho que a gente deve tentar encaminhar enquanto artigos do sindicato do Correio, para fazer questões para publicar. Tem que ser, nesse momento, uma matéria clara.
Então, proposta que o sindicato faça um artigo e encaminhe para o Correio. Contempla? Se não aceitar a publicação aí, eu acho que a gente vai bater barulho. Eu também acho que o primeiro movimento é tentar publicar. Mas se não aceitar, eu acho que já tem que aprovar que tem que pagar a matéria. Você? Vocês aceitam, se não passar no fórum, por causa do que o Diego falou, que algumas entidades lá não abraçariam isso, não poderia ser entre os sindicatos? Não, eu só acho que assim, é que entre os sindicatos o rateio não funciona porque os sindicatos não têm dinheiro, né? Se for para publicar no Estado, não precisa do dinheiro dessa vez, não tem como. Tico, de novo. Eu acho que a gente tem que fazer o artigo, tentar passar no correio, e se não tiver sucesso, a gente volta a discutir. Porque eu não sei quanto é que custa isso, mas o custo-benefício no artigo do correio, às vezes, que você paga, você pode usar esse recurso para dar visibilidade de outras formas. Então, eu não sei se é ajudando a sustentar o correio que a gente vai resolver esse problema. Então, vamos, tudo bem, vamos voltar aqui também, porque, bom, o Diego tem uma proposta, ele defende a proposta, o Kiko defende a outra e votamos, não vamos, vai, Diego. Pode ser. Não, a proposta é bem simples. Eu acho que o primeiro movimento é a gente tentar publicar mesmo no editorial, publicar de graça. Eu acho que esse é o nosso primeiro movimento. Agora, eu acho que a gente já tem que deliberar e já tem que ter em vista, sendo que essa é a nossa prioridade. Eu acho que assim, não tem nada mais importante para a gente agora nesse momento do que discutir o zero, do que discutir nosso salário e fazer todos os esforços para construir isso, para construir essa opinião. Eu acho que a gente não pode fazer meias vistas para dizer se a gente vai gastar um dinheiro que deve ficar ali em torno, não sei, 10, 15 mil reais, deve ser mais ou menos nessa magnitude, para a gente fazer um negócio que eu acho que tem um impacto grande. Tem um impacto para o trabalhador da Unicamp que lê o Correio, tem impacto para a família dos trabalhadores, tem impacto para a opinião pública. Eu acho que o impacto, e aí não é questão de financiar o Correio, porque nós financiamos um monte de gente privado aí, você financia para fazer faixa, você financia caminhão de som, você financia gráfica, você financia um monte de coisa. Não é esse o problema. Eu acho que o problema é que a gente tem que dar prioridade para a nossa campanha salarial. Dinheiro do sindicato é para isso que serve. Eu só resgatando que nós já aprovamos essa proposta. A campanha salarial passada não fizemos. Então estamos resgatando uma proposta que eu acho que vale a pena, não é questão de financiar o Correio. Acho que nós estamos tendo debate aqui, e fizemos antes, já estamos trabalhando um debate ideológico com a reitoria da Unicamp, inclusive. Acho que vale a pena o custo. Na questão do debate ideológico, a reitoria jogar no jornal e fazer esse debate e fazer circular. Então, por isso que eu estou defendendo que a gente faça isso, inclusive ampliando se possível, mas se não é possível, fazendo correr especificamente na linha do que você disse. Tenta um artigo, vamos mandar artigo, mas se não der certo, vamos pagar a nota. Eles publicam de graça. Tem 3 mil jornal por dia só, é menos que o banho de sindicato vai tirar. Vai ter Não é mentira. Tem acordo que a gente vai tentar um artigo. Agora, eu acho que é uma superestimação da repercussão do Correio e da entrada do Correio nas famílias, né? Porque isso não é fato, não é por aí que as famílias hoje têm se informado, e a dimensão do Correio, ela não tem toda essa expressão. Acho que se a gente tiver que fazer uma campanha em que a gente precisa gastar, a gente deveria investir nas mídias alternativas. Então, eu acho que isso seria muito mais produtivo para buscar atingir um público que nos interessa. Mas acho que a gente pode discutir isso a partir de uma rejeição do Correio. Por isso eu não estou encerrando aqui o assunto. Acho que a gente pode pautar para uma próxima Assembleia, se tiver a rejeição, a gente discute qual é a alternativa, à luz, inclusive, de quanto custa isso e qual é a dimensão que a gente pode dar para isso. E o jornal Metro, uma possibilidade? Se
circulação do metro. Então, podemos ver outras alternativas. O que só tentar uma proposta de conceito, está conversando com o Diego aqui. Construir uma matéria essa semana, um texto, que é um artigo, construir um artigo essa semana, vemos o custo no correio, tentamos o artigo e na próxima assembleia a gente debate se publica ou não. Pode ser? Porque aí a gente tem a semana para construir o texto. Prioritariamente tentar o artigo, de graça, etc, etc. Mas a lógica é publicar, a nossa posição é publicar pago se não tiver jeito. Só um adendo. Vou tentar construir o mesmo consenso. Então, assim, só um adendo, eu concordo com a proposta, desde que a gente delibere da seguinte forma: que esse calendário seja respeitado. Que até a próxima Assembleia já tenha sido feita a tentativa de publicar ou não. Se não acontecer, chegar na próxima Assembleia, não deu tempo, não sei o que, que a gente tenha o encaminhamento do artigo pago. Beleza, então o que está sendo aprovado é o seguinte: vai se fazer o artigo e encaminhar para ser publicado de graça. Senão vai ver o preço, dependendo do custo se publica. Se for muito alto, volta para a Assembleia. É isso? Não, ver o preço e discutir na Assembleia. Discute na Assembleia. Tudo bem? Deliberar na Assembleia. Tudo bem, então tá. Uma questão, mas já vê quem que escreve o artigo, porque aí já está com tarefa para... Eu não vou ser. Quem vai ser? Kiko e Diego. Tudo bem? Então aprovado que o artigo ficará pronto até no mais tardar amanhã e tentar a publicação no correio de amanhã até quarta-feira. E se eles não publicarem de graça, vamos ver o orçamento e debater na própria Assembleia. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar a Assembleia? Então tá, todos os encaminhamentos aqui foram dados e até dia 13 faremos uma nova Assembleia com várias reuniões de unidade. É isso.